Olá, boa noite. Vocês estão escutando? Boa noite, pessoal. Estou ajeitando aqui, Miguel já entrou. Estamos só ajustando aqui para já começar, mas já vendo aqui que tem gente chegando. Boa noite. Vocês me ouvem? Ah, legal. Então, conforme a gente vai vendo aqui que estamos entrando, ótimo, já está com som, então, né? Então, bom, boa noite a todo mundo. Muito bom ver esse novo momento agora do Clube do Livro. O Clube da Expressão, conforme vocês forem ouvindo, entrando aí, vão também compartilhando aí as impressões, os comentários aqui no chat, que junto aqui, eu sou a Lia, da Expressão Popular, junto aqui comigo como equipe da editora tem o Miguel, tem a Maura, e a gente vai dar uma organizadazinha assim das informações que a gente tem sobre esse livro. E daí é importante também a gente saber se vocês estão conseguindo estar com a boa conexão, se estão quem é do clube, quem está com vontade de ser, mas ainda não é. Mas seria legal vocês poderem comentar também aqui na interação do Instagram, conforme a gente for desenvolvendo a conversa aqui. Então, fiquem à vontade, comentem, vão interagindo aqui, que conforme eu vou desenvolvendo alguns pontos, trabalho aqui no editorial da editora, né? Então, participei, né, de algumas etapas aqui da produção desse livro de agosto, né? Que a gente vai conversar por agora. E aí também o Miguel e a Maura vão complementando, vão dando as informações necessárias também. Tudo bem? Então, bom, para quem não é do clube, mas está aqui por se interessar pelo tema e tal, a gente tem o Clube da Expressão, que já existe desde 2017, e agora, neste ano de 2023, a gente
começou um conjunto de transformações do clube, né? Que vai melhorando conforme a gente vai avançando, né? Na experiência e tal. E, bom, a gente, entre as mudanças que a gente foi fazendo, a gente incluiu essa possibilidade, né, de criar um tipo de clube entre leitores e quem também está interessado no tema, né? E a partir disso a gente quer, né, espalhar a palavra aí, que os livros vão chegando e tal. Então, bom, para quem não é, a gente convida depois a conhecer na nossa página as modalidades que tem de assinatura, né? E a gente normalmente envia para uma das modalidades, é sempre o livro de lançamento do mês, né? Então, nesse caso, dessa vez a gente vai falar desse da Root First, mas cada mês é um livro diferente. E para as duas outras modalidades que incluem 2 livros, né? Então, daí as pessoas escolhem algum outro do catálogo, né? Também. Então, são as formas de apoiar o projeto da expressão popular. E para a gente é super importante ter esse retorno de vocês, né? De saber como tá circulando, como é o depois, né? Que a gente solta o livro para o mundo, assim. Então, o Miguel, você quer começar contando um pouquinho do projeto aí, de como foi organizado o livro, como que a gente começou a pensar ali no conjunto dos textos? Deixa eu ver como eu consigo pôr o Miguel aqui. Só um minutinho. Vou descobrir isso e a gente... Vou colocar a nossa companheira Maura de moderadora aqui. Pronto, Maura. Acho que eu fiz certo. Acho que você está de moderadora, espera. Miguel. Não sei como. Só descobrindo aqui. Ó, agora você já vê as mensagens da Maura. E agora, Miguel? Oi, gente, boa noite. Você está me escutando, Lia? Dá para ouvir sim, Miguel. Ah, legal. Então, bom, boa noite para todo mundo que está aí nessa nossa nova modalidade, né, agora pelo Instagram, de fazer esse bate-papo sobre o livro, sobre o nosso Clube da Expressão e aí o livro de agosto, né. Então, eu vou contar só um pouquinho de como é que surgiu a proposta da gente fazer esse livro dessa autora, né, a Ruth First, que é uma autora muito pouco conhecida aqui no Brasil, e não só no Brasil, né? Ela, fora da África do Sul, ela é bem pouco conhecida,
Então vou contar um pouquinho como é que surgiu a ideia da gente fazer esse livro e depois a Lia entra mais nas questões mesmo do, enfim, do conteúdo, de quem foi. Desde 2020, no meio da pandemia, né, a gente da Expressão Popular iniciou uma articulação junto com outras editoras de outros países, principalmente uma editora da Índia, chamada Leftword, e uma editora da Argentina, chamada Batalha de Ideias. E o início foi assim, são editoras que temos um catálogo parecido, temos a mesma perspectiva política, e aí a proposta nasceu da gente se articular em torno de 3 aspectos principais, né? O primeiro deles é de criar uma rede de solidariedade nesse mundo editorial, porque, por exemplo, na Índia e em outros países ali, da região ali asiática, há uma repressão muito grande à intelectualidade, e sobretudo à intelectualidade de esquerda. Então são muitos autores e autoras que vão presos, que por vezes são assassinados. Então foi a proposta da gente conseguir criar uma rede de articulação internacional para a gente conseguir se solidarizar com esses ataques da extrema-direita às ideias progressistas, às ideias de esquerda. Um segundo eixo que motivou essa nossa articulação foi da gente conseguir construir livros em conjunto. Então, lá em 2020, a gente comemorava os 150 anos do nascimento do Lenin e nós resolvemos fazer um livro que seria o mesmo livro em 3 línguas diferentes, em português, em inglês e em espanhol. E aí a proposta era que esses livros ficassem gratuitos para serem baixados, né? Então, no nosso site da Expressão Popular e também no site do Instituto Tricontinental, a gente disponibilizou esses livros. Até agora nós fizemos 6 livros em conjuntos, então tem esse do Lenin, teve um sobre o Mariátegui, um sobre o Che, um sobre a Comuna de Paris, um da Alexandra Kollontai. O da Ruth First foi um dos que nós fizemos esse ano, no 1º de maio, nós lançamos em conjunto esse livro que está disponível para ser baixado lá no site do Instituto Tricontinental, que é um livro um pouco diferente do que esse que nós publicamos agora pelo Clube da Expressão. A Lia pode comentar um pouquinho melhor isso. E agora, no dia 11 de setembro, nós fizemos um livro em conjunto do Allende, então com alguns discursos do Allende, para rememorar os 50 anos do golpe contra o Chile. Bom, então esse foi o segundo eixo que uniu essas 3 editoras para fazer uma articulação. E o terceiro eixo que nos une, como a articulação de editoras internacionais, é da gente conseguir tornar um dia, fazer uma celebração de um dia da esquerda, que a gente está chamando o Dia dos Livros Vermelhos. Vocês já devem ter ouvido falar disso. O dia que a gente escolheu, não, né? O dia que nós encontramos para ser esse dia de celebrar uma cultura de esquerda, uma cultura progressista, foi o dia 21 de fevereiro, que foi a data em que o Manifesto Comunista foi lançado lá em 1848, pelo Marx e pelo Engels. A questão que nós temos aqui no Brasil é que sempre cai no carnaval, mas mesmo assim nós temos feito, e a ideia desse Dia dos Livros Vermelhos é que a gente se reúna nos nossos coletivos. Durante a pandemia nós estávamos fazendo isso virtualmente, mas a proposta é que a gente se reúna no dia 21 de fevereiro, ou ali por volta disso, e a gente faça a leitura de livros vermelhos, que são todos aqueles livros progressistas que são críticos ao sistema capitalista e que nos possibilitam ter ideias e criar força intelectual para que a gente consiga transformar essa sociedade. Então, esses 3 eixos, né? Então, a solidariedade internacional no mundo editorial, os livros em conjunto e o Dia dos Livros Vermelhos, foi o que uniu essas 3 editoras, a Expressão Popular, a Batalha de Ideias e a Leftword, a dar início ao que nós chamamos da União Internacional de Editoras de Esquerda. Então, desde 2020, nós temos participado desse projeto e ele já conta com mais de 40 editoras que vão desde o Chile até a Coreia do Sul. Então, temos assim, uma grande diversidade editorial e linguística e cultural, né? Então, estamos nesse projeto. E a ideia do livro da Ruth First nasce dessa perspectiva da gente conseguir fazer autores e autoras do sul global que não são conhecidos fora do seu próprio país, né? Então, a proposta é que a gente consiga cada vez mais dar visibilidade para militantes intelectuais
que contribuíram muito com as lutas dos seus países e que têm certamente contribuições para pensar a nossa sociedade hoje e para pensar a transformação dessa nossa sociedade hoje. E daí, no caso da Ruth First, não só na luta que ela travou contra o apartheid, mas também contra toda a relação entre o apartheid e o capitalismo, que, bom, a Lia vai tratar um pouco melhor, mas que a gente pode fazer vários paralelos, ainda que não cópias, da nossa realidade brasileira por conta da escravidão, né? Mesmo pensar nos Estados Unidos, enfim. Então, eu queria só contar um pouco esse processo do livro, que ele também é fruto de uma articulação política que nós temos, né? Que tem como perspectiva a gente conseguir fazer essa batalha de ideias, não só em âmbito local, que é muito importante e é o fundamental, mas que a gente também consiga cultivar esse valor tão importante para nós, para a nossa classe, que é o internacionalismo, né? Então essa é a nossa perspectiva, uma perspectiva internacionalista, anti-imperialista e socialista. Esse é o espírito do livro da Ruth First que a gente vai tratar hoje. É isso, Lia. Brigadão e devolvo para você aí. Legal, Miguel. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Acho que você consegue desligar isso. Vou desligar. Acho que agora o som fica mais tranquilo. Obrigada, Miguel. Miguel trabalha no editorial também e fez a produção editorial aqui do livro e também, além dessas informações que ele foi dizendo dessa articulação maior, né, que inclusive faz esses e-books, inclusive, em várias línguas diferentes. Acho que é um gancho bom para eu apresentar, inclusive, a diferença do e-book que a gente produziu, da Ruth First, para esse que é o livro do clube, né? Então, na verdade, o e-book, para quem ainda não é do clube ou não conhece, pode já ver um pouquinho, uma prévia boa desse livro, que é esse e-book que está na página do Instituto Tricontinental. Mas aí, para a gente colocar, né, uma diferença editorial em relação ao livro publicado compartilhado, né, a gente fez, além dos 5 artigos que tem no e-book da própria Ruth First, né, a gente incluiu mais 2. Então, no nosso livro do clube tem 7 artigos da própria Ruth First, né, daí estão organizados cronologicamente, né? O primeiro é de 55 e fala sobre a participação das mulheres numa manifestação massiva que foi organizada contra a lei dos passes. Depois vou falar um pouquinho, só brevemente, de algumas questões do apartheid para a gente ter um pontapé inicial e poder ouvir um pouquinho de vocês também, né? Mas, enfim, o apartheid, né, que começa em 48, já tinha raízes segregacionistas há muito mais tempo, né? Mas como regime de segregação oficial do Estado, começa em 48 e ao longo da atuação da Ruth, né, como jornalista, como socióloga, ela vai escrevendo um conjunto muito grande de textos, né, em vários registros, desde textos jornalísticos, um deles que a gente publicou que não está no e-book, que é o escândalo do trabalho rural, inclusive era diagramado assim, de um jeito muito interessante, quem tiver interesse também depois ver no original, né, uma forma que era de dialogar, inclusive, com próprios trabalhadores que podiam estar enfrentando a situação de trabalho análogo à escravidão, tinha, né, passo a passo, assim, de como denunciar, apesar de que, enfim, era oficial, né, mas de conseguir juntar as forças para conseguir lutar contra, né. Até outros textos mais densos, né? Então, o escândalo do trabalho rural era um esquema que os fazendeiros, em conluio com os delegados e a polícia oficial do apartheid, iam organizando para conseguir mão de obra muito barata e, inclusive, né, isso, colocando em situação análoga à escravidão mesmo.
Esse é um dos textos que a gente adicionou, além dos outros textos de base. E também tem o Exércitos para a Revolução, né, que aí já é um texto mais denso, mais com outro perfil de escrita, mas todos eles são muito fáceis de, né, alguns têm mais ou menos notas e um conteúdo mais denso de informações, mas uma informação, um dado muito interessante da Ruth First é que ela, em todos esses registros, ela se comunicava muito bem, assim, né? Então, a gente ficou bem interessado, assim, no conjunto da produção dela. Além desses dois textos, a gente também transcreveu e traduziu, né, uma palestra do Ronnie Carsfield, que foi um colega de militância, né? A Ruth era um pouquinho mais velha que ele seguiu mais tempo fazendo coisas e tudo, e ele escreveu uma biografiazinha bem curta numa palestra que ele deu, e é um texto extra que a gente colocou como um dos paratextos para situar a Ruth First para os leitores brasileiros, né? Então, também não tem no e-book, também uma coisa interessante. Fizemos uma cronologia bem básica, sim, com algumas datas, porque nas pesquisas que a gente foi fazendo, né, para compor notas de rodapé, compor uma série de dados que a gente vai utilizando no livro, uma coisa curiosa que a gente observava era que muito de cronologias mais oficiais, assim, que se encontra em livros históricos e tal, marca muito as datas de massacres e de leis contrárias à população, né? E aí a gente tentou fazer uma cronologia que também incluísse, né? Claro, não vai. É muito importante a gente saber essas datas, né? A lei, quando se proibiu o casamento interracial e tal. Mas a gente tentou incluir também na cronologia as datas que para a gente é importante como conquistas também, né, da resistência. Então, os momentos de fundação dos partidos, inauguração da luta armada, alguns momentos históricos, né, da resistência também, né, para não ficar marcado só como um grande regime que em muitos outros lugares a gente encontra, né, uma série de relatos contando apenas a parte de destruir tudo, né? E não das construções da resistência, né? Então, fizemos essa cronologia e também uma apresentação edição brasileira bem curtinha, mas muito para convidar, né? A gente sabe que, apesar de gente não tão longe, né, historicamente, mas a gente tem, né, a inclusão, finalmente, do ensino obrigatório, né, da história da África e alguns outros avanços no quesito da educação, mas a gente tem um déficit muito grande, né, de conhecimento sobre a história de muitas populações super importantes que a gente deveria ter muito mais acesso, né? Então, a gente tentou pensar essa edição fomentando, né, bastante pontos ali de discussão dentro do trabalho do texto, né? Então, acho que só acrescentaria isso ao que o Miguel falou em termos, né, de o que a gente pensou para fazer esse livro, o que a gente foi adicionando à base desse livro que saiu em muitas línguas. E, enfim, um pouquinho, a ideia é a gente falar uns minutinhos sobre o contexto mais amplo ali, né, de que era o apartheid, para situar a Ruth First e ouvir um pouquinho, se tiverem questões, se tiverem comentários, aí a gente coloca aí para conversar, né? Mas, enfim, separando aqui, né, alguns pontos que a gente considerou, assim, né, essa cronologia que a gente faz, tem uma cronologia que diz mais respeito ao histórico né, do apartheid em diante, né, de 48 até hoje, nos principais marcos, e daí num outro momento a gente tem a cronologia de datas marcantes da vida da Ruth First.
né? Então, vou fazer um misto aqui, mas a princípio contextualizar alguns marcos que podem ajudar a gente a entender de onde que surge o Root First e um monte de camaradas e, né, companheiros muito importantes para o desenvolvimento da resistência ali, né? Antes de começar desse panorama mais histórico, tem uma coisa muito interessante que ainda nesse aspecto da produção do livro mesmo, né, é que essa capa que vocês viram, né, vou pôr de novo aqui, esse aqui não é tão bom, mas essa capa que a gente fez para o Root First é uma capa produzida a partir a gente teve uma chamada de artistas, né, de muitas regiões para poder contribuir com qual que seria uma cara de livro bom, né, para Root First. E aí, o que deixou a gente muito contente é que teve muita gente resolveu se desafiar aí a ilustrar, né, a Root First, trazer a cara dela aqui para o Brasil, né? E aí a gente selecionou essa aqui, a que vocês estão vendo, né? Que é a que foi a vencedora, é do Juan Oliveira. E, bom, deixamos aqui também o agradecimento, porque foi uma chamada de artistas e foi uma contribuição super importante para a gente, né, fazer o próprio processo, né, do livro ser o mais compartilhado possível também. Então, ver muita gente produzindo versões da Root First foi bastante interessante, assim. Bom, em algum momento vamos também encontrar vários colaboradores, a gente acaba nem conhecendo pessoalmente, né? No caso do Juan, é uma dessas pessoas que colabora com a gente. Em algum momento a gente há de se encontrar para agradecer pessoalmente. Mas, bom, pensando aqui um pouquinho, né, nesses uns minutinhos aí sobre a questão do próprio apartheid, né, pensando que é isso, né, para quem já conhece um tanto da história, a gente revisita alguns marcos e rememora coisas, e para quem não, é isso, né? Não é à toa que muitos desses dados a gente, se não é obrigado a estudar porque é professor, porque está em algum, né, jornalista, tem alguma questão mais específica, a gente acaba não se dedicando, não tendo tempo para se dedicar tanto, né, para algumas realidades que são muito parecidas às vezes, né, com a gente nem imagina, né? Então, bom, pontinhos básicos aqui do apartheid, né? O que eu acho muito curioso é a gente pensar que não é um raio em céu azul, né? Ditaduras e momentos de segregação, de exploração, assim, eles, né, são forjados também, né? Não vem do nada, né? E um processo que culminou em 1948, um conjunto de regras, de leis, de muitas, né, atividades ali que a gente, para os nossos olhos, né, que nunca a gente não teve um racismo legitimado pelo Estado, como nos moldes também temos, né, obviamente, muitas formas absurdas de discriminação racial no Brasil, não, né, atenuando a violência que a gente vive no Brasil, né? Mas tem uma diferença né, qualitativa, assim, né, de um governo que se estrutura delimitando quais são as áreas da cidade em que a população pode ou não pode caminhar, né, as praças, hospitais, calçadas, piscinas, né, praias, né, tem o espaço público da África do Sul foi loteado, né, e muitas terras e muitos espaços foram expropriados da população negra pela elite branca, né, e como que isso surge, né, a partir de 48 vem com uma violência muito grande,
mas tem um histórico, né? Se forjou com um conjunto de aspectos, né? Que é importante a gente considerar, né? Porque a gente tem semelhanças nesses processos coloniais, né? Os portugueses, assim como para cá, né, no Brasil, mas para lá também foram espalhando aquela modalidade colonial muito exploradora, né, em muitos territórios, né? Então, naquele momento em que tem uma turma que vai chegar para a Índia, né, eles acabam contornando ali o Cabo da Boa Esperança, e aí por um tempo os portugueses ficam ali, né, se consideram os detentores, né, da rota, tem uma política de passar por lá e começar a se interessar pelo espaço, né, e já analisar como que vão criar algumas formas de aproximação, mas eles chegam lá em 1488, tentam atravessar, não dá certo direito, aí vem o Vasco da Gama com mais caravela e atravessa mais, né, incisivamente, começa a realmente fazer o contorno ali para chegar nas Índias. E aí, um marco interessante, que é pouco até dito, né, nessas historiografias da África do Sul, é que não é que os portugueses não se interessaram muito e deixaram para lá, né, mas é porque teve, inclusive, em 1510, teve um vice-rei das Índias portuguesas lá, que foi assassinado com toda a turma dele pela né, população local que estava ali perto da cidade do Cabo. E aí Portugal acha que realmente não tem condições, porque, enfim, tem outros lugares que eles conseguiram estabelecer a presença deles e desistem de estar por ali, mas já desde o começo com muita resistência da população autóctone, né? E aí, enfim, a gente tem um tempo, né, de 1652, que é quando chega o colono principal holandês deles lá, o Jan van Riebeeck, de 1652 até 1795, né, um conjunto de pessoas que vão chegando, mas muito a partir da organização holandesa, né, para conseguir colonizar de fato, né, usar ali o espaço e criar uma outra forma de vida, de exploração que não era a realidade, né, das populações locais, né? Então tinha uma série de povos ali, basicamente de origem banto, né? Mas são muitas etnias, Xhosa, bom, depois vamos pontuar um pouco mais isso, mas são muitas etnias que são expulsas, enfim, vão tendo que se alinhar e muitas vezes, né, começam a fugir cada vez mais para o interior porque não conseguem ter uma resistência diante começam com os holandeses, aí vai juntando, né, alemães, franceses, belgas, um monte de protestante que vai fugindo de perseguição religiosa e vai se estabelecendo ali no sul da África para conseguir fazer junto, né, com essa exploração colonial. E aí a gente, né, vai formando o que se entende como né, a dominação boere, né, que é um nome para fazendeiro, basicamente. Né, mas com essa população que tem eles criam até uma língua comum, não sei se quem usa Google Tradutor, a primeira idioma dos vários Google Tradutor, assim, aparece Afrikaner, né? O idioma que foi sendo construído, né, pela interação das pessoas que estavam ali, né, nessa empreitada colonial, para todos os brancos se entenderem ali, se convencionou, foi se espalhando mais esse idioma, né? E posteriormente isso vira uma identidade também, né? A identidade boere afrikaner, né?
Tô só o foco é a gente chegar no apartheid, né? Mas para entender qual que é a composição populacional, né? Por que tem tantas pessoas distintas, né, com origens, histórias, e qual que é por um lado, né, a formação da elite branca, né, que não é homogênea, e isso vai fazer diferença na história da África do Sul, e qual que é a composição né, do resto da população que vai sofrer as várias sanções do domínio branco ali no território. Né? Então, basicamente, até que os britânicos cheguem, que é em 1795, esse conjunto de brancos que estão ali, com essa composição já bem heterogênea, né? Holandeses, franceses, belgas, se entendem minimamente ali com esse idioma e com os acordos que vão sendo criados, porque vão achando lá seus pontos em comuns para conseguir oprimir a população e colocar ali pessoas para trabalharem para eles, né? Desde 1658 já tinha formas de trabalho forçado, né? E aí você tem um conjunto de um tempo razoável ali em que existiu o trabalho escravo, né, escravizado das pessoas que eles iam capturando, quase basicamente como as nossas bandeiras aqui, que eram feitas, né, incursões para o interior e subjugavam populações locais e faziam trabalho escravizado. E aí, quando vem os britânicos, né, chega essa briga entre brancos, né? Então, os brancos dessa turma Boer têm essa característica, principalmente, de trabalhar, né, nas fazendas e com essa perspectiva desse tipo de colonização, e estavam conseguindo lucros e criar uma cidade com cara de cidade europeia a partir de trabalho escravo, né? E daí, a partir do domínio britânico, já começa um racha que vai marcar o racha da população da África do Sul, né? Que é o racha entre britânicos e os africâneres, né? E aí esse racha é fundamentalmente econômico, né? Mas vai se expressar também nessas identidades, né? Então a identidade africana que vai sendo forjada ali vai se colocando em oposição muitas vezes à elite branca britânica que vai se estabelecendo ali, que tem uma outra abordagem, né? Então, entre as diferenças, né, assim como os ingleses em um dado momento aqui no Brasil começaram a fazer pressões para não se ter mais, né, o tráfico de pessoas, porque eles já tinham achado lá uma vantagem comercial, eles sabiam que né, um novo arranjo capitalista ia favorecê-los mais, não é porque eles são mais sensíveis para nada, né? Mas, enfim, conseguiram também na África do Sul que né, o ideal liberal, né, de vamos ali combater o trabalho escravo, mas nesse sentido, né, de achar um novo filão de mercado, uma nova forma de exploração. Né? Então isso já vai entrando em conflito com o modo de produção dos africanos, que não estavam com tantos problemas assim, estavam tirando muito do sua lógica de vida ali da escravização. Né? E aí muito do trabalho dos britânicos está ancorado né, qual que é o capitalismo que eles estão começando a desenvolver ali, né? Porque sai de um sistema mais mercantil, de trocas, né, da questão colonial ali, para uma exploração, principalmente, né, a partir dos anos ali de 1800 para diante, assim, vão começando a descobrir diamantes e depois ouro, né? Nessa ordem mesmo. E com essas descobertas de minérios, né, a Inglaterra começa a ter uma predominância ali. Não, a gente que quer explorar esses territórios, quer explorar esses minérios e quer ser o
né, a pessoa que dá o ponto, as cartadas definitivas, né? Então, o domínio britânico, a partir de 1795, vai ficando cada vez mais intensa e com um lastro muito importante, também outras coincidências, né? Que a gente vê aqui, né, com o agro e a mineração. O agro deles não se estabeleceu como agro naquela época, obviamente, é um anacronismo, né? Mas a vida de plantações, né, também teve esse outro braço, né, de exploração econômica, que foi o dos minérios. E esse foi mais devastador ainda, né? Então, teve até o colono Cecil Rhodes lá, que inventou até um território com o nome dele. Ele não chamava de Rodésia, mas ele, no fim, chamaram até de Rodésia, que era um nome antigo do Zimbábue, que é um pedacinho ali, né, do território, que depois vai se separando. Mas por conta do grau de interferência que esse empresário magnata dos minérios, né, tinha tanto na política da África do Sul e de outros países vizinhos, né? Então ele era basicamente o braço econômico do Império Britânico ali, né, com outras, né, forças, claro, mas ele fazia os lobbies, né, ali para conseguir manter o Império Britânico, dava ações para o povo no parlamento, fazia acordos ali com a empresa dele, que era muito, rendia muito ali, e ia devastando e explorando as pessoas, né, para fazer né, de onde veio esse tempo que os britânicos conseguiram ficar ali dando as cartas, né? Veio muito dessa questão dos minérios, né? E aí, 1800 vai andando toda a década anterior, todo o século anterior ali, de disputas entre, né, os africâners e os britânicos, tem as guerras dos boeres e tal, até que se oficializa. Os britânicos vão dizimando, né, os boeres chegam também a ser colocados em campos de concentração junto com muitos povos originários ali, numa modalidade prévia, né, do que depois foram os outros campos de concentração que a gente viu na história, né, mas uma parte muito péssima da história, assim, né, de como isso foi marcado a sangue, né, mesmo, todo esse momento das elites se estabelecendo e do que tiraram o dinheiro, né, foi muito diamante, muito ouro e muito trabalho forçado ali das pessoas para estabelecer o que depois se consolidou como a maior economia do continente africano, né, por muito tempo. A África do Sul estava ali na dianteira, né, econômica e, obviamente, com esse custo social, né? Não foi simples se tornar um país com uma estrutura mesmo urbana e com um conjunto de estruturas que se tem na África do Sul, não veio do nada, né? Tem muito da cara europeia ali e por conta desse histórico de colonização, né? E aí, conforme vai, né, atravessando o século para o século XX, né, tem esse momento, né, os pais da Ruth First eles vêm refugiados da Letônia e da Lituânia, fundam o Partido Comunista na África do Sul. Então já eram, né, desde família da Ruth First, ela já cresceu numa família que tinha já um interesse, uma participação política importante, mas os pais dela já vieram no começo do século engrossar esse caldo de imigrantes. É um país muito diverso, com muita gente que vinha de muitos lugares, né? Mas como que vão compondo essas forças de resistência, né? Inclusive o próprio Gandhi passou 20 anos na África do Sul, né? E os momentos dizem, né, que
Os primeiros momentos dele desenvolver a teoria depois de pacifismo ali, teve muito a ver com a vivência dele como indiano, que já era considerado uma classe inferior, né? Uma raça que não, né? Eu sempre falo aqui no conceito de raça, a gente sabe sociológico, né? No sentido de que diferença artificial entre as pessoas, né? Mas eram chamadas de raça à época, né? Nesse sentido de se não era africâner, não era britânico, os outros várias populações que compunham esse conjunto de pessoas que estavam ali, né, no território que hoje é a África do Sul, tinham que se submeter a regras de exclusão, de segregação péssimas, né? Então, enfim, só curiosidades, né, de como, inclusive, essa presença indiana também é muito a população indiana, né, não só o Gandhi, mas muitas pessoas da Índia até hoje, a população indiana na África do Sul tem a sua representação. E um slogan no quando estava chegando já pro apartheid, o slogan do Partido Nacional, o Partido Nacional surge em 40, junto, né, bebe muito do que está se passando de racismo europeu também, mas nesse caldo, né, de crises econômicas entre guerras e exploração, né, das ideias de segregação, assim, se criou então o Partido Nacional, que nesse contexto da África do Sul é muito reacionário, racista explicitamente, né? E tinha um slogan logo quando eles surgiram que era cuidado com os negros, os indianos e com o comunismo, né? Então tem um componente marcante assim, né, de já estarem muito preocupados tanto com a esquerda, que estava se desenvolvendo, estava vendo ali que conforme os trabalhadores das minas, os trabalhadores nas fazendas estavam passando todo esse sufoco por essa situação que não era mais, né, colônia. Em 1910 se forja ali o que a gente entende, né, como a Constituição da União Africana, né, mas então vira um domínio britânico, não é mais colônia britânica, mas na prática ainda tem, né, uma presença, né, muito importante como um império, né? E nesse sentido dá para ver essa associação, né, entre o medo da esquerda, né, que vai crescendo, que vai se fortalecendo ali para tentar resistir às formas de exploração que estão acontecendo no território, e também fomentando essa divisão entre a própria população, né? Então, cuidado com negros, indianos e com o comunismo é um slogan do Partido Nacional dessa época. E aí, uns anos mais tarde, em 48, eles vencem a eleição e aí tem essa grande virada, porque o domínio britânico fica marcado, né, até 48, mesmo com essa União Africana, eles redesenham ali como que a Inglaterra vai ditar muito dos rumos ali, mas a partir de 48 o Partido Nacional a presença massiva dos africâners, que se consideraram como se fosse uma revanche, né? Então, não, a gente agora vai voltar ao curso da história, né? Todo esse processo colonial ali, tinha os pioneiros, até no Clube do Livro aqui, a gente tem feito algumas indicações de audiovisual, então, também, se vocês, conforme sigam aí as redes da editora, a gente tem ao longo, né, do mês, a gente vai mandando algumas coisas. E aí a gente indicou um dos filmes que mostra bastante o filme que a gente sugeriu, aquele Cry Freedom, Gritos de Liberdade, com Denzel Washington bem novinho, e ele representa Steve Biko, que foi uma figura central ali no movimento da consciência negra,
e que foi assassinado dentro da prisão. E nesse filme tem uma cena muito interessante, que um jornalista que está investigando as questões, o jornalista é britânico, é mais simpático, assim, a né, outras ideias, nem todos os britânicos, ainda bem, né, estavam ali apoiando o regime, então esse era um dos jornalistas que estava fazendo um jornalismo mais liberal, mas chegou um momento que ele começou a se aproximar das causas negras e enfim, começou a cada vez mais ceder espaço no jornal e a apoiar as causas, né? E essa foi a história de muitos, né, muitos brancos que estavam em desacordo com esse sistema também, né? Então, parte do que a gente, na hora de escolher o livro, assim, também fez diferença para a gente foi ver como que a contar a história, né, de outras populações que conseguiram fazer uma resistência aos seus regimes de opressão e de exploração, como que essa questão da unidade, né, é importante para, né, de como que a esquerda consegue chegar com pertinência, com consistência, e nesse sentido como os aliados, né, até no caso a Ruth First era uma militante branca, os pais dela judeus, né, da Letônia e Lituânia, como que eles conseguiram, né, fazer parte da história de resistência e como também foram muito importantes, inclusive utilizando alguns privilégios, né, desde 48, ano após ano, vocês vendo ali a cronologia, dá para acompanhar um pouco, né, das leis do que as populações negras eram cada vez mais privadas de fazer, né, e às vezes pessoas podiam fazer algumas coisas que podiam e usavam essa entrada, né, para articular algumas resistências que não eram possíveis pelas outras pessoas, né. Mas enfim, é muito interessante vendo como que essa resistência vai se articulando, né? E nesse filme tem uma cena que o próprio, tipo um fiscal ali, sei lá do que ele faz ali, aí ele vai contando a história de todos os pais, avós, bisavós que eram pioneiros e como que ele, como africâner do Partido Nacional, ele tem que fazer jus, né, à história do pioneirismo. Então, se explorou muito, né, essa parte da identidade africana para mover as pessoas contra, né, criar um ideário racista dentro das cidades, né? Isso foi legitimando expropriação de terras, expropriação de foi infiltrando em cada parte da sua vida, né? A gente chegou um momento em que era crime você ter relações sexuais com pessoas, né, entre as raças que eles estipulavam como as raças reconhecidas, né? Então, os brancos, os negros, mestiços e indianos, de acordo com os nomes da época, né? E você não podia ter relações sexuais, você não podia casar, né? E começaram a ter leis, e isso desenvolveu, né, ao longo, com os textos da Ruth First, dá para ir percebendo como esse aparato do apartheid foi um aparato de criação, era uma tentativa de criar um bem-estar social para os africanos que estavam empobrecidos dentro do esquema ali dos brancos, né? Estavam empobrecidos ou estavam de escanteio, não tinham poder político, então o regime do apartheid foi muito importante para eles, a partir do poder político conquistado, né, como eles redesenharam, então fizeram, e ela como socióloga do trabalho, ela foi contando muito sobre como se articulou, né, esse tipo de capitalismo de Estado muito baseado em repressão policial, em burocracia estatal, muitas, né? Quantas pessoas precisam existir, serem pagos pelo governo para você fiscalizar se o fulano tem um passaportezinho para sair do seu território ou não, né? Era um conjunto de pessoas muito grande que viabilizou a elite africana,
né, se arranjar ali financeiramente e politicamente, né? Então, ao longo dos textos que a gente selecionou, também é possível perceber, né? Ela articula muito bem os dados socioeconômicos ali com as perspectivas políticas da época, assim, né? Então, daí, só para não alongar, né? Enfim, teríamos muitas coisas para falar sobre o apartheid, mas acho que pensando, né, nesses vínculos de como que a gente entende uma realidade histórica e a partir de quais instrumentos a gente consegue, né, ler os principais dados e como divulgá-los para criar uma resistência, né, em relação a uma população que estava muito fragmentada, né? Acho que é legal entender esse itinerário da Ruth First dentro dessa situação toda, né? Porque, enfim, o regime vai avançando por décadas e décadas, né? E curioso é isso. Em 48 é justo um momento em que já, né, com o fim da Segunda Guerra, parte, né, dos países, as nações estão bem sensibilizadas em relação a um discurso nazista, um discurso explicitamente, né, de segregação racial. Mas, como é curioso entender, né, como que em 48 se começa o apartheid, né, se radicaliza esse tipo de segregação. Mas, enfim, Estados Unidos também estavam ali, né? Até 64 tinha também muitas regiões em que você tinha separação dos espaços públicos, tinha um monte de empecilhos de direitos políticos, né, e civis para a população negra, né? Então, nesse sentido, tinha ali uma ofensiva, né, mesmo que não pegasse tão bem o racismo já naquela época, mas às vezes se aturava, né, principalmente no caso da África do Sul, porque apesar de tudo ali estava um arranjo que ainda estava prevalecendo o capitalismo, né? Então, no fim da Segunda Guerra se começa ali uma briga de foices ali, né? De tentar, cada território capitalista começa a ficar com medo, né? Olha, então será que a nossa saída não vai dar certo e as pessoas vão começar a ir para outros rumos, vão fortalecer o bloco socialista, né? Então, nesse contexto, muitas das nações que comercializavam ali fechavam os olhos, falando, puxa, estamos aqui se relacionando com a África do Sul. É uma nação que, né, está fazendo um monte de coisas que a gente reprova oficialmente. No entanto, melhor a gente não bater de frente com eles, porque, apesar de tudo, eles são capitalistas, né? Então, esse apoio, né, de muitas nações. A ONU, a primeira vez que vai se posicionar contrário ao apartheid foi em 61, né? São anos e anos de muitas medidas completamente racistas e absurdas, e, no entanto, o bloco capitalista vai tolerando, né, uma segregação ali, porque, apesar de tudo, estava refreando, né, tinha esse mote, né, até e é muito perverso, né, porque vai instigando, inclusive, brigas internas, né, uma composição de um braço armado reacionário que tinha ali, né, quando começou a luta armada, né, e depois de um levante que teve um massacre muito grande, se consideram, gente, essas ideias pacifistas têm um limite, estão pegando muito pesado, vamos radicalizar um pouco aqui, porque não vai dar certo só ficar no pacifismo, né? Aí tinha a Lança da Nação, que ao longo do livro tem muitas menções, inclusive porque as forças, né, que estavam ali articuladas, a Ruth e o companheiro dela, o Joe Slovo, contribuíam, né, tanto com o Partido Comunista como com o CNA, né, que é um partido com o nome de Congresso, sempre achei isso confuso, mas só porque não está aqui na nossa realidade, né, mas o Congresso Nacional Africano, né, que é esse partido que focava nessa ideia de unidade da nação, não pelo lado da direita,
né? Então, eles tentavam ali fortalecer essa ideia de, gente, somos várias etnias, mas não vamos nos dividir, né? Como quando vem a regra dos bantustões, né? A próprio domínio africano ele vira e fala, não, gente, vamos aqui se dividir em um monte de territórios, cada um com uma etnia e tal, e usa a diferença étnica a favor do domínio capitalista, né? Então começa a tem desde o extermínio Zulu, uma série de etnias que vão sendo usadas, né, a partir dessa política para conseguirem só dividir para dominar, né? E aí, inclusive, parte da composição do braço armado que lutava contra os comunistas era muito marcado pela presença Zulu, né? Então, alguma parcela negra, inclusive, também trabalhou pelo governo das elites brancas para combater os comunistas, né? Que tinham comunistas de todos os grupos ali, né? Predominantemente negros, obviamente, que era a maior parte da população, mas tinham muitos comunistas brancos como Ruth, Joe e outras pessoas também, né? Então, enfim, são alguns marcos que eu acho que ajudam a gente a situar um pouco, né? O porquê que, né, essa nação é tão marcada por essas diferenças, essas leis muito explícitas, né? Como que isso se manteve, né? E como aos poucos, tanto por uma resistência incisiva, né? Mesmo banindo, teve lei de combate ao comunismo, depois muitas pessoas foram banidas. O próprio Steve Biko foi um dos vários assassinados na prisão, né? Nesse filme, no final do filme aparece, assim como Steve Biko foi morto e dizem, né, que ele morreu por morte morrida na cadeia e não teve uma investigação por parte do regime, o filme acaba com uma lista de todas as outras pessoas que tiveram também a sua morte devido a escorregou, bateu, caiu de 3 andares, caiu na cela, se enforcou, essas desculpinhas, né? Porque, enfim, claro que a situação né, de encarceramento ali não era favorável, mas tanta gente morrer na cadeia assim, inclusive tinha a ver com o fato de assassinarem, torturarem, isso não está sendo dito com todas as letras, né? Mas, enfim, acho que é importante só porque é curioso, às vezes a gente ter esse reforço audiovisual, assim, né, para convidar a gente a ter mais imagens, assim, né. Esse filme foi feito muito em cima da biografia da Steve Biko, que esse jornalista que acompanhou, conseguiu ir no ML deles lá para tirar foto do corpo do Steve Biko, como ele conseguiu fugir com a família dele para escrever a história do Biko, levar as fotos do IML e denunciar publicamente, né? Então, uma série de atitudes como essas, né, que foram super importantes para se vazar internacionalmente, né, denúncias de muitas infrações de direitos humanos, enfraqueceram, né, num dado momento, a, a questão do apartheid foi ficando inviável, mas assim como, inclusive na nossa ditadura brasileira, né, eles caem atirando, né, também, mesmo já pegando mal e com uma série de denúncias, né, tem ali uma situação bem difícil, inclusive no modo de como foi estabelecida a transição, né, então a transição para o na primeira eleição direta e que todo mundo pôde votar, que o Mandela foi eleito nesse sentido, né, depois de 27 anos de cadeia e tal. Mesmo essa transição, ela teve que negociar muito para ela poder ser viável, né? Então, enfim. E dentro disso, a gente tem, né, nos vários textos que a gente traz do livro da Ruth, esses marcos que a gente acha que é importante e como ela lê todos esses eventos, né? Então, enfim, convidamos todo mundo aí a ler, né, e conhecer um pouco mais
desses textos. Quem tiver interesse também tem os textos, tem um arquivo que chama Root First Papers, é tudo em inglês, né? Mas conforme ela vá sendo cada vez mais traduzida para o nosso contexto, para as nossas línguas, assim, a gente consegue aproveitar mais do legado, né? Mas enfim, só destacando isso, uma mulher, né, nasceu em 1925, foi colega do Mandela na Universidade de Witwatersrand, e já era da Liga da Juventude Comunista na época, quando entrou nas sociais, e fez um itinerário, né, dentro das ciências sociais que é muito marcante, sempre estudando, né, a partir com essa lente de militante e também com rigor acadêmico muito impressionante. Marcou ali não só, né, a história da militância, porque contribuiu muito nos momentos mais decisivos ali na escrita da Carta pela Liberdade, escrevendo para o periódico do Partido Comunista. Ela passou 16 anos do apartheid, desde que o apartheid começou em 48, ela casou em 49 com o Joe Slow, e os 16 anos, né, do apartheid ela viveu ali, foi presa 2 vezes, 2 vezes ficou na solitária por 117 dias, fez até um livro contando, né, dos dias na solitária. Teve 3 filhas e nisso, depois de 16 anos escrevendo nos periódicos, articulando toda a resistência possível ali, depois dessa prisão na solitária, ela leva a família para o exílio, o que vai apertando, né, a repressão nessa época, no fim dos anos 60 e 70, assim. E aí ela e muitas pessoas são obrigadas a se exilar e constroem a resistência no exílio, né? Então ela vai para a Inglaterra, passa 13 anos na Inglaterra fazendo cursos, né, ensinando os ingleses e as pessoas que estudam ali também muitas questões, né, sobre entender o continente africano, entender a questão da colônia, né, impactos da colonização até os dias, né, na época que ela estava trabalhando lá nas universidades. Continuou escrevendo nos periódicos, cada vez o jornal mudava de nome para poder seguir existindo. E depois, quando Moçambique, com a Frelimo, começa a avançar e tem né, os momentos de construção socialista ali, ela é convidada a dirigir o Centro de Estudos Africanos na Universidade Eduardo Mondlane, lá que é em Maputo. Eduardo Mondlane também foi colega dela na Universidade da África do Sul, morreu com uma carta-bomba e ela vai trabalhar nesse Centro de Estudos Africanos, desenvolve coisas maravilhosas ali dentro de como que se articulava a pesquisa com pesquisação, pesquisa junto com a militância. Não coincidência, né? Mas era um modo de agir da polícia africana, sul-africana, mesmo fora, né, dos domínios. Então, tipo, ela também foi assassinada em 1982, com uma carta-bomba também, enquanto ela estava trabalhando nesse centro, né? Então, só para entender esse percurso dela, né? Ela nunca se desligou da realidade sul-africana, e mesmo no exílio, o tempo que ela ficou no exílio, ela se dedicou muito a articular e fomentar os debates e entender a realidade da África do Sul e do contexto, né, panafricanista no geral também, né? Ela contribuiu muito com o processo do próprio Moçambique. E, enfim, só como finais aí para deixar à vontade da leitura, uma das possibilidades, não sei se, Maura, se você puder, não sei se tem o link aí fácil, mas tem quando a Ruth First foi assassinada, ela tinha 57 anos, né? E ela foi assassinada no escritório dela, tinha uma colega antropóloga do lado dela, muito amiga dela, que ficou muito machucada com os estilhaços e teve que ser internada.
outras pessoas também se machucaram, né? E das resistências culturais ali, né, que eram articuladas contra o apartheid, o jazz foi uma das expressões muito usada, né? E aí tinha um pianista, o Dollar Brand, que estava ali muito empolgado com a resistência e tal. E ele fez um concerto, porque ele estava em Moçambique, na época nessa semana em que ela foi assassinada. E aí eles iam fazer uma comemoração dos 70 anos do Congresso Nacional Africano ali, no Moçambique, porque na África do Sul não estava dando. E aí o concerto foi em homenagem a Ruth First. E antes do concerto acontecer, tem uma declamação de poemas. E aí tem um poema, inclusive, que essa colega dela escreveu no hospital, que deu para o Dollar Brand, depois ele mudou de nome para Abdullah Ibrahim. Mas antes do concerto eles leem os poemas e fazem umas intervenções musicais, é lindíssimo. O áudio está disponível, então, enfim, uma das várias formas a gente ir entrando em contato e convidando outras pessoas também, né, a conhecer. Não é só por, né, texto. A gente é trabalhador do texto, gosta muito e sabe da importância deles, né? Mas como que isso sempre se articula, né, também com essa resistência cultural, né? Então, nesse sentido, os artistas também foram muito importantes para o Dollar Brand também viveu no exílio, porque uma hora nem o jazz dele estava sendo permitido. Enfim, então tem uma série de coisas que a gente vai abrindo, né, os horizontes a partir dessas resistências que a gente vai conhecendo. E das filhas da Ruth First, as três foram desenvolvendo, foram para as artes, né? Então, tem roteirista, tem cineasta, produtora de filmes, e aí fizeram filmes e livros também contando sobre a família, tem um filme que é específico sobre o MK, que é o braço de luta armada do CNA, chama Catch a Fire. Então, enfim, são algumas sugestões que a gente deixa, né, a partir desse percurso que ela, a família dela, o contexto dela foram possibilitando, né, da gente conhecer o que é essa resistência sul-africana, que não foi só feita por homens, né? Então, parte do fato da gente escolher a Ruth First é também de mostrar a participação feminina em muitos dos eventos e das, né, instâncias de decisão e de debates ali, né? Como foi importante, né, a produção dessas mulheres também. Então, enfim, estão muito convidados todos a conhecer os textos da Ruth, né, o conjunto de coisas que ela vai abrindo para a gente. E aí é isso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma observação, estamos abrindo aqui para intervenções. Não sei se alguém tem alguma já impressão, já conseguiu ler o livro. Eu vi que um tanto de gente foi entrando depois, mas é isso, né? São o livro de agosto e vamos sempre fazer um mês depois que o livro chega nas casas, a gente faz uma rodada de se situar, conversar, entender um pouco, né, os processos. Opa, tem um textinho aqui, deixa eu ler. Olha só. Depois de ler o livro, saber que ela e o Mandela lutaram pelas mesmas causas, da força das denúncias dos textos dela e tal, fiquei curiosa em saber como é hoje o clima na África do Sul em relação aos textos e legados da Ruth e dos demais internautas da esquerda revolucionária. Ótima pergunta. O que eu fui vendo, né, a gente, conforme foi fazendo o livro, foi se aproximando de algumas coisas, né? Tem até uma disputa ali, tem gente que quer tirar o socialismo da Ruth First, né, que é torná-la mais palatável por essa coisa
do feminismo mais liberal, que é uma mulher que luta, que chique. Mas não, né, não aprofundar tanto nos conceitos como nessa vida mesmo. Tipo, toda a sociologia, toda a intervenção dela só pôde acontecer porque ela estava dos pés à cabeça mergulhada né, nas atividades do partido, nas atividades de militância. Então, não é uma intelectual de gabinete e nem foi uma pessoa né, que deixou de se posicionar, né? Muito ao contrário, assim. Então, nem sei como é que eles fazem, se recortam os pedaços do texto que não tem algo mais explícito, mas assim, eu cheguei a ver isso, assim, que tem um pessoal que acaba usando alguns textos e algumas referências da Ruth First, porque ela é uma unanimidade, um nome gigantesco, assim, reconhecido em muitos países ali, né, do entorno, porque escreveu a história da Líbia, escreveu um livro sobre a história da Namíbia, né, então como que ela foi desbravando ali muitas questões teóricas que não eram feitas e com a perspectiva socialista, né, e aí você perguntando disso sobre o clima né, da África do Sul em relação ao legado, né, acho que tem essa divisão. Tem gente que vai puxar a sardinha para outros lados, né, mas pelo menos do que a gente leu e trabalhou aqui nos textos, é muito evidente que, enfim, ela foi uma intelectual orgânica ali, muito engajada no processo, então deve dar um trabalho para tirar o engajamento dela, assim. É... Ah, Delana, leia. Muito legal. Mozaner, que bom, Mozaner. Vamos compartilhando. Muito obrigada. É isso, gente. A gente está tentando trazer a cada momento, né? Cada livro corresponde a algum país que tá ou teve, né? Uma contribuição importante na organização das esquerdas, né, de resistências assim à exploração, a racismos e outras formas, né, de domínio das pessoas por outras pessoas. Mas para a gente é muito importante ir variando também, né, como região, né, o clube que a gente inaugurou esse clube, fase nova do clube falando sobre o Afeganistão, Líbia, Iraque, depois foi Cuba, agora agosto é a Route First com a África do Sul, mas também diz muito sobre territórios vizinhos ali, né, e bom, próximo já sabem além de governo popular, então, a partir das memórias ali de como são esses 5 golpes, a gente convida todo mundo, quem não é do clube dá tempo de ser, e a gente tem para o mês que vem, a conversa centrada ali nas contribuições da Via Chilena do Socialismo. Então, não vi mais perguntas aqui, acho que pelo avançar da hora. Mozaner aqui. Nunca tinha lido nada também sobre os judeus progressistas na África do Sul, mostrando que nem todos que saíram da Europa eram sionistas e não quiseram ir para a Palestina. Exatamente, Mozaner, é muito legal essa história da África do Sul e né, essas nuances assim, né, vão mostrando, né, como tem parcerias para a esquerda de todos os lugares, né? Assim como, infelizmente, muitas populações diversas acabam caindo no canto da sereia nacionalista para separar né, as pessoas. Mas a gente há de ser mais forte, né? Então, acredito que seja importante a gente valorizar essas contribuições, né, e não generalizar, né, conseguir reconhecer as contribuições de onde elas vierem, o que ajuda a avançar na luta, a gente segue, né. Então,
É isso, minha gente. Então, bom, qualquer coisa a gente segue aí com nossos canais, vão escrevendo pra gente, sugestões, comentários, seguimos aí com os nossos. Provavelmente daqui a uns 2 meses, no máximo, a gente retoma a nossa livraria física. Então, podemos também, quem é de São Paulo, se encontrar na livraria física. E por enquanto seguimos aqui em atividades virtuais e agradecemos demais todo mundo que esteve, que está aqui por aqui. A live vai continuar, vai ficar nos nossos canais, então depois, se quiserem convidar alguém, olha só, eu quero apresentar a Root First, quero falar um pouquinho sobre a África do Sul, podem compartilhar aí à vontade, a gente super agradece. E isso fortalece o projeto da editora, fortalece, né, a resistência. E é isso, minha gente. Agradeço demais em nome da editora, né, a presença de vocês e esperamos nas próximas. Podem ir chamando que o céu é o limite aqui de comparecimentos. Então, muito obrigada. Boa noite para todo mundo e Root First, livro de cabeceira aí do mês. Até mais.